Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Estamos entrando no ar em plena quarta-feira. Isso mesmo, ontem, por motivos pessoais, estou no meio de uma mudança. Eu não consegui soltar o episódio. Me perdoem, faltava edição, eu cheguei tarde de viagem. Mas cá estamos, quarta-feira, mais uma vez com vocês nessa semana. Lembrando que o Clube de Conto Contemporâneo da Editora Reformatória continua no ar. Então quem quiser participar, só seguir o link abaixo por e-mail. Manda o e-mail, recebe o conto gratuitamente e na última segunda a gente faz um encontro junto com o autor. Tá bem legal. Setembro foi o primeiro mês e foi muito bacana. Então é só mandar e-mail para o cccr@reformatório.com.br cccr@reformatório.com.br, mas está aqui embaixo quem não lembrar. Vai dar início a semana que vem também a Filipenha, que é a feira literária do bairro da Penha, lá em São Paulo. Na terça que vem a gente vai falar sobre ela, sobre a programação. Fica ligado, quem for de São Paulo tá muito legal e a gravação vai ser bem bacana. Bom, o papo de hoje foi com a Aline Bey, que é sócia do Rabiscos, sempre que pode estar aqui. Ela que lança seu livro novo, A Pequena Coreografia do Adeus, pela Companhia das Letras. Aliás, quero agradecer a Companhia das Letras que me enviou o livro cheio de mimos. Gosto de receber assim. Me mandou com uma sacolinha, com um bannerzinho, muito, muito legal. O livro é uma obra-prima, assim como foi O Peso do Pássaro Morto. É grande, é sensível, é de entrega. A personagem principal, Júlia Terra, é um universo à parte. A menina que se vê aí entre presente e passado, no enlace que vai de encontro consigo mesma, desde a separação de seus pais até o limite de voo por ser filha. Vale muito a pena, vale muito conhecer. Quem não conhece Aline Bey, procure por ela que não vai se arrepender. O papo foi muito poético. Quero agradecer a todo mundo que está comigo nessa jornada. Minha querida Lua Ferreira, pela curadoria. Meu querido Alisson Estevão, pela curadoria. E a Carol Pedrosa, que às quintas está apresentando o Cabine do Filme. Toda quinta, um papo sobre cinema. É isso, vamos ao papo. A Aline Bey já é sócia aqui do Rabiscos. Terceira vez que você está aqui. Você já tem a chave da porta de entrada. Tudo bem? Eu entro sem pedir já, né? Eu gosto assim. Primeira vez que você esteve aqui foi lançando O Peso do Pássaro Morto. Olha só, quanto tempo. Você está no mundo aí acompanhando o Rabiscos desde o comecinho, fez 3 anos agora. Aliás, quem quiser ouvir os 3 anos do Rabiscos foi no teatro, foi com a Mel Duarte, foi muito bonito. Tá online aí, tanto no YouTube quanto nos streams. Aline, que livro lindo, mais um livro lindo que você dá pra gente. Eu amei, você sabe que eu sou seu fã. Desde o começo, eu tenho uma identificação muito grande com você também, na parte filosófica da vida, nas divagações. A gente fez um episódio lindo sobre melancolia aqui no Rabiscos também, com o Rafa junto, Com o Rafa Rafa. Cavalcante, querido amigo também. E eu quero começar o papo te fazendo uma pergunta muito direta, assim. Quem que é a Júlia Terra? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que me guiou por todo o processo criativo do livro. Quem é a Júlia Terra? Porque, para mim, a primeira coisa que apareceu na construção da pequena foi essa menina. E eu costumo dizer que ela chegou assim no meu escritório com os coturnos dela, se apresentando como uma artista, que eu não sabia qual arte ela fazia. E também exigindo protagonismo, assim, querendo ser a protagonista do livro, sabe? Com uma força muito bonita de personagem. E aí eu fiquei pensando nessa força, nesse brilho que ela teve, que no começo eu não queria contar, não queria trazer uma protagonista de novo. Eu achava que eu controlava esse processo de alguma forma, né? E a Júlia ali, né, querendo sempre estar na história. Quando eu abri para ela entrar mesmo, investigar a vida dela e entender do que ela era feita, o livro também se abriu. Eu acho que o livro é muito a partir dessa personagem. Talvez eu escreva bastante a partir de personagens. Mesmo que o pássaro seja uma personagem mais um vulto, né, uma sombra de si, uma mulher que carrega muitas outras mulheres nesse corpo, que não se revela absolutamente, a Júlia já é uma questão de identidade muito clara. E o que me intrigou muito foi a força com que ela chegou no meu escritório, e eu fiquei pensando, uma pessoa que tem tanta força, né, uma personagem com tanta força, provavelmente tem muitas camadas de vulnerabilidade que ela cuida para ter tanta força. Então tem alguns cacos aí, né, essa menina sofreu. E por ela ser uma artista, uma pergunta também que me guiou,
Uhum. Foi uma questão de, será que a gente se transforma num artista muito a partir da nossa essência mesmo, uma espécie de vocação, ou se a vida vai nos fazendo mergulhar nessa questão da arte como uma forma de sobrevivência, uma saída para encontrar o eu, né? Que é um eu que está sempre nessa história também da Júlia, que é um eu numa letra menor, um eu que também muito em cacos por conta dessa família disfuncional que a Júlia vive. Então o livro foi toda uma investigação para descobrir essa artista, descobrir essa família, né? Eu fui estudar um pouco de psicanálise para entender o impacto de uma família na vida de uma pessoa, e por mais que a gente tenha uma família super saudável, crescer é sempre um trauma, né? Ser de algum lugar desse clã sempre vai gerar traumas, porque as pessoas são diferentes e é muito difícil se relacionar. Só que no caso da Júlia, de fato, é uma família bastante disfuncional. Então, tudo isso foi me guiando muito pelo processo de descoberta dessa menina, que é o centro do livro. E tem quantos porcentos da Júlia não ficção e quantos porcentos são ficções? Ah, é difícil saber, assim, né, matematicamente, até porque a matemática para mim é um mistério. Para mim Mas uma também. coisa, nossa, se eu for fazer porcentagem, eu não sei. Mas eu acho que a Júlia, uma coisa que eu emprestei muito para a Júlia foi esse amor pela arte, de fato, que é algo que para mim também tem esse lugar de devoção e esse lugar de trazer significado para a existência. Sempre foi assim, desde que a arte entrou na minha vida, e foi muito cedo, né, com o teatro, a minha vida ela ganha uma nova perspectiva, né? Então, eu sempre usei a arte como uma tábua de salvação. Eu acho que a Júlia também tem esse movimento, e ela também é apaixonada pelo que ela faz. Num primeiro momento, a dança, ainda que ela seja uma artista que não é totalmente acolhida, né, nesse núcleo da dança, mas ainda assim ela tem esse desejo de entrar, de caber, de dançar. E depois a escrita, que vem chegando na vida dela de uma forma talvez mais silenciosa e discreta, né, porque é algo que já está ali, e de repente ela começa a olhar para isso de uma forma mais profissional, como um ofício mesmo. Quero fazer um exercício aqui com você, a infância dos pais da Júlia. Ah, essa pergunta é linda, sabe, Tadeu? Porque eu pensei muito nisso, especialmente na infância da Vera. Uhum, Mas o do Sérgio também, né? O Sérgio, ele vem de abandonos. Em algum momento do livro isso uhum, está, né? Ele é uma criança que foi abandonada, que viveu em orfanato. E a Vera, ela tem, isso também está no livro, ela vem de uma mãe solo. Então, a mãe dela era uma mulher que dançava muito bem, e que tinha, de alguma forma, eu morava numa cidade pequena, né, é um nome fictício de cidade, Ribeira Grande, uhum, mas pensando numa cidade onde tudo que acontece é controlado pelas pessoas, sabe? Um pouco como Bacurau, assim, né? Aquela uhum. cidade onde todo mundo sabe o que acontece na vida de todo mundo. Então, era uma mulher que tinha muita vida e que, enfim, o circo chegou na cidade, ela se apaixona por um cantor e ela engravida da mãe da Júlia, né? Só que o cantor vai embora, continua a trajetória dele, nem sabe que ela tá grávida, e ela cria a Vera sozinha, né, sem nenhuma estrutura. Então, é uma mãe que provavelmente também foi uma mãe muito austera, né, porque amargurada, né, nesse lugar de abandono e também de perda de sonhos, e uma mãe solo, né, que é sempre uma dificuldade muito grande, tendo que trabalhar, criar filho. Então, a gente já pensa o quanto a Vera teve uma família é, difícil, né? Quando teve uma vivência difícil, tanto que ela não fala com a mãe, elas não têm uma relação. E eu queria muito trazer isso para pensar nessa questão do abandono de uma forma quase ancestral nesses corpos de mulheres, porque o Sérgio, mesmo o Sérgio tendo sido abandonado, o jeito que ele lida com isso é muito diferente, com o jeito que a Vera lida com isso. Ele, de alguma forma, se apropria do corpo que ele tem e vive a vida de acordo com os próprios desejos, ele se autoriza a ser quem é, e a Vera, o contrário, né? Ela é uma mulher que, depois do divórcio, ela se abandona nesse lugar da casa e se não se movimenta. É quase como se a vida dela tivesse muito em função desse casamento, como se esse casamento pudesse salvá-la de alguma coisa, né? Sendo que a gente sabe que vem de nós esse lugar, né? E a Júlia, ela entende isso. Então, eu acho, para mim, olhando esse lugar de abandono dessas mulheres, especialmente, e o peso do patriarcado na vida dos dois, dos homens e das mulheres, eu sinto que a Júlia é a ruptura,
ela consegue tomar o corpo de volta, né? Ela consegue ser quem ela é, apesar do que ela viveu. Ela consegue não ser definida pelo que lhe aconteceu, pela família que ela tem. Então, eu acho que esse olhar que você faz, né, dessa infância dos pais é super importante para a obra, e foi algo que eu fiz também, mesmo que não esteja tão claro no livro, porque é a história da Júlia, mas queria que esses rastros ficassem, de alguma forma, na narrativa para a gente pensar. Eu fiz essa pergunta provocativa, de certa forma, porque quando você fala da infância deles ou da origem deles, dá vontade de. Parece que tem uma outra história enorme ali, sabe? Acontecendo também. Né? Então, Sim. saber isso também, o que você pensa sobre isso, acho que é muito norteador, assim. O passado acaba sendo um personagem na história o tempo todo, né? Como que você vê, assim, como que você poderia falar para mim qual que é a função do passado na nossa vida? Eu tenho pensado tanto sobre isso também, acho uma pergunta tão bonita, Tadeu. A Louise Bourgeois, que é a autora do desenho que está na capa da Pequena, Lindo, inclusive. eu amo também, é um desenho que chama Estados Alterados, é um desenho bastante incômodo, né, que desperta algumas coisas, assim, quando a gente olha para ele. E a Louise foi uma artista que me guiou, eu tive é, alguns faróis nesse livro, né? Eu sempre tenho, eu sou uma artista que trabalha a partir das minhas referências também, caminhando desse lugar, né, que esses faróis vão iluminando para gente. A Luiz foi uma inspiração muito grande. E a Júlia, ela apresenta um diário logo no começo da narrativa, nas primeiras versões do livro, ela tem um diário, que aos poucos, conforme o livro vai encontrando a sua solidez, eu percebo que é o fio condutor da narrativa. Esse lugar onde a Júlia escreve primeiro de forma despretensiosa e depois de uma forma mais ficcional. E eu nunca tive diário e precisei encontrar uma espécie de ressonância desse lugar, né? O que uma pessoa coloca num diário, ainda mais um artista, que ele já não coloca de alguma forma ressignificado na própria obra. Então, eu fui estudar a Louise, né, que tem uns diários maravilhosos que foram publicados pela Cosac Naif, e mergulhando na obra dela, encontrando muitas ressonâncias na obra dela com a vida da Júlia, eu li uma frase que eu achei assim, que tem tudo a ver com a sua pergunta, que você precisa superar o passado, ela diz. Se você não conseguir superá-lo, então você se torna uma escultora. E eu acho que a gente pode trocar a palavra escultora, porque a Luísa, ela é uma artista plástica, né? Ela é muito conhecida pelas esculturas dela, mas ela pode trocar essa palavra por artista, de fato. Eu acho que essa recriação do passado, esse voltar aos traumas, encontrar sentido no que você viveu e recontar o que você viveu, porque eu acho que a partir do momento que a Júlia toda, ela é ela contando essa história do livro, recontando, né, a própria história. E nesse ato de contar e recontar o que lhe aconteceu, é que a gente começa a absorver de fato o que nos aconteceu e entrar em contato, né, com essa dor de uma forma talvez mais profunda, mais honesta. E eu acho que é muito o que acontece na psicanálise, né, num processo de análise, de terapia, que é esse lugar do contar e recontar e trazer linguagem para as nossas vidas, para as ações, para os traumas, enfim. Acho que a minha narrativa, tanto no Pássaro quanto na Pequena, é muito atravessada pelo tempo e pelo trauma. Então, o passado é um lugar, porque ali aconteceram coisas que definem esse corpo de hoje, né? E se a gente não olhar para isso, é quase como se esse passado ganhasse uma dimensão ainda maior do que ele tem. E é o exercício da Júlia no livro todo, é olhar para esse passado para conseguir finalmente tomar esse corpo de volta e caminhar, né, para esse futuro que está no presente, que é muito feito do hoje. A Júlia resolvido os maiores conflitos da vida dela, e se ela quisesse voltar para algum lugar, ela voltaria para onde? Eu acho que se a gente for olhar, talvez mesmo para os braços da viúva, assim, né, para essa sala de chá, que eu acho que é esse lugar que ela se mantém, né, é um lugar de passado e presente, porque é onde ela começa a se fortalecer nesse lugar de troca com essa mulher, que não é a mãe, que é uma amiga, que é uma mulher que também estabelece uma relação maternal, mas é onde ela finalmente começa a se curar, né, para além da arte, é nesse colo, que é a Júlia, se você for olhar na narrativa, ela é toda a busca por um corpo feminino, de uma mulher mais velha, o livro todo. E finalmente ela encontra ali, né, um corpo feminino que é um lugar de porto. Então eu acho que é para esse lugar que ela voltaria. A pequena coreografia do Adeus é uma coreografia da Júlia?
Eu acho que sim, mas não só, né? Eu acho que acaba atingindo quase todos os personagens que estão no movimento de partir e chegar, né? Eu acho que a mãe tem essa questão de ter sido abandonada e ela ficar nesse adeus. Ela é uma mulher que para nesse lugar onde acabou, né? Aquela cena onde o pai vai embora e ela fica ali, é ali que ela fica mesmo, né? Então ela não consegue sair desse lugar da partida do outro. A Júlia, ela tem esse movimento de partir, mas também de sempre voltar, né? Ela não é uma filha que, apesar de todos os conflitos, abandona os pais. Ela retoma sempre essa relação de outro ponto, tentando ressignificar. O pai dá um adeus que também não se termina, né? Não se finaliza, porque tem a filha. E por mais que ele não seja um pai que toma as atitudes corretas, ele também não abandona. Ele fica também nesse espaço de pêndulo, né? Que a Júlia mesmo se vê nesse lugar. A viúva argentina também, ela é uma personagem que saiu do país, voltou para o país que ela nasceu, que ela carrega, né, a morte no corpo, mas ela carrega um amor que também ela teve e não se realizou, então é um adeus que fica também. O Vegas, que é o boxeador, também tem essa questão de ter tido uma profissão que ele amava e não conseguir voltar para ela por conta do que lhe aconteceu no corpo, então também é um adeus que fica. A dona Cíntia, né, a do café, também tem esse lugar de adeus do filho que está estudando fora e que é a luz da vida dela. Então, eu penso que todos os personagens estão ancorados nesse movimento de pêndulo que a Júlia se vê desde a infância, que para mim não é fácil mesmo a gente se despedir de certas coisas, né? Eu acho que esse adeus se prolonga e a palavra que eu encontrei foi a coreografia, esse ensaio, esse lugar de, apesar da dor, ter uma beleza também nesse movimento. É que o adeus acaba sendo uma espécie de dança mesmo, né? Se você para para É. pensar assim, o jeito que você tratou, né? Que o livro ele é muito musical também, pelas formas, né? Assim como o Peso do Pássaro Morto, você tem um apreço muito grande pela forma, pela métrica do livro, né? Isso é muito legal. Tem um conceito do dialeto Adinkra, que é de Gana, que tem um símbolo que chama sankofa, que é uma galinha estilizada assim, que eles usam, que é um símbolo que representa o passado, que fala que não é tabu você voltar atrás e buscar o que esqueceu, né? Então, quando você pode voltar atrás e buscar o que esqueceu, para, de certa forma, continuar, e eu acho isso muito perceptível no livro. Eu tenho o passado no livro como um passado que ilumina, né? Um passado como um refletor ali. É muito bom de ver. E, Aline, eu queria te perguntar assim, tanto no peso quanto nesse, que eu estava falando, desse movimento que tem um livro, né? É uma característica muito própria sua. A gente tem esse jeito gostoso de você trabalhar com as palavras, e parece que você trabalha muito bem, assim, parece que você escolhe muito bem. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, desse processo métrico, desse processo visual também e de movimento do livro. Como que te inspira isso? Eu acho que a forma, né, de dizer, ela vem muito do conteúdo e é uma investigação que está casada uma coisa com a outra, né? Ela nunca pode vir antes, apesar de eu sempre pensar que como eu vou trazer a história, por mais que a história comece a me assombrar, o jeito que eu vou trazer, contar, o barco que vai levar essa história, né, pelo livro, tem que me interessar também, né? Então, e tem que estar a serviço da narrativa, que um possa iluminar o outro, que possa trazer o que o outro não consegue mais fazer, né? Porque quando a gente está contando, nem tudo pode ser contado, e nem deve ser contado. Há muitas frestas que se mantêm abertas também para que o leitor entre. Então, eu fico pensando como é que a forma pode potencializar esses vãos, como é que ela pode convidar a leitora e o leitor para participar dessa narrativa com a sua imaginação, com as suas memórias, porque eu tenho um interesse muito grande numa narrativa que seja uma experiência, que não seja apenas uma leitura, porque há um lugar mais passivo, às vezes, quando a gente está lendo, que a gente se sente confortável de estar ali. E eu tenho um desejo de convocação de corpo, tanto do corpo do meu leitor e da minha leitura, quanto do meu próprio corpo narrando. Eu não quero sair ilesa da experiência de narrar uma história.
Então, tudo isso acho que vem muito também da minha vivência no teatro, que é saudosa, né? É um lugar que eu gosto de voltar, ainda que eu não volte, apenas simbolicamente. Então, convocar esse corpo é sempre uma experiência nostálgica para mim, né? Que eu volto para esse lugar de criação onde eu era bastante feliz mesmo, acho que essa é a palavra. Então, acho que toda tentativa de escrita é uma tentativa também de se conectar com esse lugar do palco, dessa contação de histórias através do corpo. E dessa impossibilidade também, porque a gente sabe que o livro é palavra. Então, também tem essa busca pela carne da palavra. E tudo isso, especialmente no caso da pequena, veio muito a partir da dança. Apesar de eu não dançar, eu não conhecer a dança profundamente, uma investigação que eu fiz, assim, profunda do trabalho da Pina Bausch, que é uma coreógrafa alemã maravilhosa, que recomendo muito o trabalho dela, para quem ainda não conhece. Ela é uma coreógrafa bastante híbrida, ela criou um estilo de dança que está conectado com o teatro. E uma dança que tem uma investigação, não exatamente do corpo do bailarino como um atleta, né, fazendo algo que a gente, olhando de fora, pensa, nossa, eu jamais vou conseguir fazer isso, que impressionante. Ela impressiona pelo gesto pequeno, o gesto cotidiano ressignificado no palco, reinterpretado e repetido, às vezes até numa exaustão, mas não no sentido de esvaziar esse gesto pela repetição, mas de trazer novos significados a partir dessa repetição. Então, a Pina tem um trabalho muito delicado, muito potente, muito original, e tudo isso me guiou bastante, assim, pelo processo, e também pela condução dessas palavras, né, na página. O volume do texto, eu acho que ele é bailante, ele tem um desejo de tremor, né, um lugar que é uma palavra que não quer ser estática, que precisa do movimento, até porque eu acho que esse movimento vem internamente da Júlia. Ela é uma personagem que se movimenta, e quando ela ainda não se movimenta, ela já deseja esse movimento. O livro todo é uma tomada, né, de decisão e de coragem para partir, que é isso que a gente estava conversando. Então, até as conexões que ela faz dentro de casa, porque a casa é esse lugar que é o primeiro palco, né, que a gente tem acesso, e é muito fechado, porque a primeira cena é a última vez que ela sai para brincar, já é, né, um lugar de retornar a essa casa, que é um lugar hostil, um lugar onde ela não se encontra. Então, os objetos que ela se conecta dentro de casa são objetos do movimento, né, por exemplo, a máquina de lavar que está dentro dessa cena, que é uma cena bem chave, né, dentro desse primeiro ato, porque ainda que seja um objeto parado, por dentro o movimento acontece, e eu acho que a Júlia também procura, né, esse movimento que começa de uma forma compacta por dentro, e aos poucos vai aflorando em passos que ela concretiza do lado de fora da casa, e do lado de fora da dor também, para se tornar quem ela é. Lindo, lindo. É muito bom de sentir isso também. Eu tenho dois trechos aqui que eu separei do livro, queria lê-los e depois você me fala sobre eles. São dois tons diferentes. Primeiro é na página 42. Depois que minha mãe despejava todo o seu coração pela boca, a casa vivia um breve período de paz. Feito um jovem ator que não sabe o que fazer com as mãos quando está em cena. Eu também não sabia o que fazer com o corpo, quando me sentir assim, livre. E um outro ponto que eu separei foi na página 210. O curioso é que meu pai estava se transformando também no rosto. Parecia abatido, mais magro, como um artista que se dedica sem descanso a um projeto que ele precisa terminar. Agora ele tinha até barba para fazer, mas não era só isso. Seus olhos andavam sempre marejados, como se tivessem descoberto onde dói em si, no mundo. E agora não sabiam o que fazer com esse sangue. Se era mesmo sangue, então ficavam assim, confusos, úmidos. Eu quero partir desses trechos e falar da sua poética, assim, eu já te conheço tem um tempo e eu sempre me identifico muito com a sua poesia, com o modo de você ver a vida, assim, lembra muito, não em estilo, mas a sensação que eu sinto lembra muito quando eu leio o Mia Couto, por exemplo. O Mia Couto também é muito cuidadoso com as palavras e ele consegue tirar a poesia dos lugares mais improváveis. Como que fica o seu olhar poético sobre a vida nesse momento que a gente está vivendo? Você lançando um livro por uma grande editora, sua vida de uns anos para cá, literária, ficou uma vida agitada, né, de certa forma.
como que você consegue dosar a sua visão poética na sua vida? Ai, que pergunta bonita, Tadeu. É difícil saber também, né? Eu acho que a poesia, para mim, ainda que eu esteja sempre num lugar, um não lugar da poesia, né? Eu acho que é o desejo dela, assim, o desejo da visita. O Juan Gelman, ele tem um jeito de olhar para a poesia, ele é poeta, né? Um poeta argentino que eu amo muito, Também gosto. e ele é maravilhoso. E ele tem uma questão, assim, sobre a poesia, porque ele ficou um bom tempo sem escrever. Ele ficou exilado, né? Ele perdeu um filho na ditadura, então ele não conseguia escrever. E ele falava que a poesia é uma senhora que te visita ou não, e convocá-la seria de uma impertinência inútil. Eu acho que essa frase define muito, assim, o que é a poesia. Ela é tão grande, assim, que ela aparece às vezes em momentos que a gente nem imagina que apareceria, né? Mas é uma visita mesmo, não é algo que a gente espera. E eu acho que no meu texto há esse desejo sempre, esse lugar, e eu acho que a poesia nunca pousou no meu texto, mas tem alguns momentos que ela sobrevoa a minha história. E nesse momento a narrativa toda para olhar esse sobrevoo de uma grande ave, sabe? Que passa às vezes lentamente, às vezes super rápido. E a gente para recebê-la, e depois ela vai embora e a gente continua narrando. Eu acho que a narrativa é o meu lugar, ainda que a minha narrativa ela seja uma narrativa fragmentada, uma narrativa do silêncio e uma narrativa de desejo de corpo, representação e teatro. Eu acho que eu sempre estou cuidando de uma história que não está acontecendo no mundo, que está acontecendo nessa caixa preta do teatro, né? Que é esse lugar seguro para mim. Talvez seja por isso que eu volto, né? Como a gente estava conversando. Foi um lugar muito especial, então nesse lugar eu me sinto segura para criar. Talvez se a minha história estivesse do lado de fora do teatro, eu não conseguiria me mover diante do mundo, né? Diante do que acontece hoje na nossa existência. Ao mesmo tempo que eu sei, e tenho plena certeza disso, que a arte e a literatura e a poesia são absolutamente fundamentais quando a gente está vivendo um momento como esse, né, de um governo fascista, de tanta dor, de tanta perda. Eu acho que é impossível seguir sem a poesia. A poesia é uma arma, né? E, enfim, eu não sei se eu respondi totalmente sua pergunta, porque eu acho uma pergunta de uma vida mesmo, assim, né? Algo que está sempre com a gente. Tem algumas perguntas que acho que nem merecem respostas, elas precisam ficar, né, reverberando. E eu acho que essa é uma dessas, uma das perguntas que nos aprofunda no eu. Então, acho que é isso que eu posso dizer. Eu acho que as pessoas que são poéticas, elas se entendem mais no final das contas, né? Porque a gente tem um movimento não poético acontecendo a cada momento, né? Pela pressa e por tudo mais que o mundo apresenta, né? Tem um, tem um trecho do Juan Gelman que fala, até separei ele aqui, que é um dos meus poemas favoritos, você falou dele, lembrei. Queimamos o medo, olhamos frente a frente a dor, antes de merecer esta esperança. Eu acho Ai, que bonito, lindo. né? Ele é muito bom, eu Nossa, sou apaixonado ele é nele. demais. E ele Cada consegue ver flechada. isso, ele consegue ver essa coisa poética no tom duro da vida, né? Hum. Aline, o que que vem pela frente agora? Ah, eu tô fazendo uma pós, assim, que tá me levando para lugares tão bonitos. É uma pós em escritas performáticas Que legal. pela PUC-Rio. Tô conseguindo fazer por conta de ser virtual, né? A gente estava até conversando sobre a sala do Uhum. Zoom, porque senão eu não conseguiria ir para o Rio, assim, 2 vezes por semana e tal. Então tem esse lugar também que foi muito bom, né? A gente começar a fazer mais coisas, assim, pela internet, inclusive cursos, e perceber que não é menos intenso, não. É diferente, mas também pode ser muito profundo, né? Aí, então, tá sendo muito bonito. Eu entrei nessa pós realmente eu estava sentindo que eu queria viver um momento coletivo de estudo. Escrever coletivamente é uma coisa genial, assim, que eu tenho percebido desde que eu publiquei o Pássaro, escrevi o Pássaro, né, dentro de uma oficina de escrita. No processo da Pequena, eu tenho duas editoras, né, na companhia, e a gente sendo um trio, não sendo uma dupla, foi diferente já, né, porque são três vozes pensando um texto, isso é maravilhoso Uhum. sempre.
eu acho que faz muito bem para o texto, né? E claro que quando a gente está pensando num texto ainda íntimo, que ainda não está no momento para ser publicado, esse grupo tem que ser um grupo muito confiável, né? Muito seguro, como essa caixa preta do teatro. Uhum. Encontrar essa turma, né? Que pode ser de 3, 4, 5 pessoas, às vezes tem gente que tem a sorte de ter 10, 15 pessoas, nessa comunhão de escrita, é maravilhoso. E o meu grupo de escritas performáticas tive a sorte, né? Porque é algo absolutamente dado pelo acaso, uma turma que se inscreve a partir do desejo de todos os estados do Brasil, e a gente está tendo um grupo, assim, que é um absurdo, assim, com escritores maravilhosos, artistas, porque também acho que essa pós de escritas performáticas tem essa questão de trazer artistas não só da escrita, mas da performance, do teatro, do canto. Todo mundo escreve, mas também as pessoas têm uma outra arte que ajuda, né, a navegar, né, por esses mares da vida. Então, é super bonito ver, sabe, esse hibridismo, esses atravessamentos. Estou muito, muito feliz de estar lá e quero escrever meu terceiro livro a partir desse processo. Desde o começo, quando eu entrei, o meu objetivo era esse, escrever a partir dessa experiência e, especialmente, claro, pensando a forma também de outras maneiras, mas o tema também, que já está sendo bastante atravessado pelas provocações, pela escuta do grupo. Então, eu quero um livro que venha desse lugar. Legal, já estou ansioso para ler já. E já tenho rabiscos aqui para você, viu? Obrigada, o quarto ato. Quarto ato. Obrigada, meu amor. O que tem na sua estante aí hoje? Ai, tem tanta coisa boa. Olha, chegou ontem, eu já comecei a ler o Alejandro Zambra, no Poeta Chileno. Não sei se você viu esse lançamento. Vi, mas Tá muito... ainda não... Eu tô mostrando a capa aqui no Nossa, computador, a gente sabe que é um podcast. O pessoal dá um Google Mas depois. Alejandro Zambra, eu preciso ler esse livro. De fato, o pessoal tá falando muito bem. Tá lindo, Nossa, né? Nossa, que capa bonita, né? Que coisa linda. Eu acho que essa Uhum. capa, tô mostrando o computador, mas depois vocês dão um Google, como eu Uhum. disse, ela tem essa questão do traço em processo, que eu acho que também tem nesse desenho da Louise, né, na minha Uhum. capa. E que me interessa muito, né, o inacabado, o que ainda está sendo feito, né? E isso, esse lugar da mobilidade é só uma pausa dentro de um processo que continua, né? Então, eu acho muito bonito. E o livro, bom, eu comecei agora, estou no primeiro, acabei a primeira parte, e já estou absolutamente rendida. E a gente sabe que é isso mesmo, né? Um bom livro rende a gente Vem na isso, né? primeira palavra, e assim, não está na palavra, alguma coisa que você abre o livro, você já vai sentindo aquela brisa, ou uma chuva, já está, né? Na epígrafe, assim, que a pessoa escolhe, você já fala, ah, não, aí já tem, aí já sou toda sua. Já era. Então, já era, Legal. o meu tempo é teu, né, Uma boa dica, então, para os ouvintes aí. Aline, obrigado. Alejandro? Que Eu papo que bom. agradeço. Poxa, sempre bom falar com você, sempre poético, sempre inspirador. Você sabe que a casa é sua. Espero que agora, o ano que vem, voltem os eventos, né? Para a gente se encontrar, para a gente Sim, tomar uma cerveja, tomar um café, qualquer coisa. com Você em certeza. Poços também. Espero que volte mais vezes. Obrigado. Obrigado pelo papo. Foi uma delícia. Eu que agradeço, Tadeu. Sempre Sempre um prazer estar bem-vindo. com você. Obrigada, amor. Obrigado. E o pessoal de casa é isso. Quinta-feira tem o Cabine do Filme com a Carol Pedrosa e toda terça Papo Literário comigo.